Sol ingressa no racional, dinâmico, disperso signo de Gêmeos no dia 21 de maio, marcando o período dos aniversariantes. Então, felicitações a todas as pessoas de Gêmeos. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Também os links das minhas redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está continuando o desenvolvimento energético, né, após o ingresso do Sol em Áries, que aconteceu no dia 20 de março, se não assistiu esse vídeo, dá uma assistida para entender como vai ser, né? Porque a gente está trabalhando aí com a mandala ainda do ingresso do Sol em Áries. Então é importante entender para poder desenvolver legal essas energias. Como eu gosto sempre de lembrar, o Sol é o principal ponto ali do mapa natal. Ele é que anima, né? Ele irradia a vida para todos os outros pontos. Então, nesse sentido, ele representa as características que a gente veio desenvolver, as nossas habilidades natas, a posição que o Sol está é muito importante e os aspectos que ele faz indicam muita coisa. Ele é a nossa vontade, a nossa real essência, né? Ou pela astrologia, o mais próximo que a gente consegue chegar do nosso verdadeiro ser, da nossa real essência. Então, nesse sentido, o Sol é muito importante e ele é que irradia luz, irradia brilho, é um dos sentidos dele. A posição que ele está tem que ser irradiada. Cada um de nós tem um Sol específico com características de acordo com os aspectos, de acordo com as casas. Isso é muito importante porque aí ele traz esse sentido de irradiação de características que a gente veio desenvolver. Quando o Sol muda de signo, não é que a gente deixa de ser do nosso signo de nascimento, isso não existe. Mas a gente passa a vestir uma outra roupagem, né? É como se a gente estivesse recebendo ali irradiações coletivas, que todos nós vamos estar sujeitos, cada um vai absorver de uma forma, dependendo do aspecto, dependendo do mapa, né, das posições ali do mapa, vai receber de uma determinada maneira, mas todos nós recebemos essa roupagem que vem de Gêmeos. Então é por isso que eu faço essa leitura, para a gente entender que nos próximos 30 dias a gente está trabalhando com energias diferentes, né? Então a gente já tem que lidar com a nossa e com o que a gente está recebendo. Bom, o signo de Gêmeos é regido pelo Mercúrio, né? Então ele traz um sentido de estabelecer pontes, de conexão. O Mercúrio era o mensageiro dos deuses, então o signo de Gêmeos é muito marcado por essa energia. Ele vem com o dinamismo, com a racionalidade, com a necessidade de liberdade, de ir e vir, né, de levar e trazer. Por isso ele precisa sempre de espaço de circulação. Signos de ar, né? Se o signo do ar é muito forte no mapa, dificilmente essa pessoa consegue ficar muito contida, muito parada ali. Ela precisa dessa dinâmica maior da vida, de estar sempre em circulação, sempre fazendo conexões para alimentar aquilo que o Sol dela quer. Ele é um signo do elemento ar, e como eu já falei outras vezes, o elemento ar é aquele que permeia tudo. Então, nesse sentido, ele traz as relações, aquilo que a gente se conecta, né? Aquilo que nos interconecta é o ar que a gente respira. Então, os signos do elemento ar, ou seja, Libra, Aquário e Gêmeos, são todos voltados para essa interconexão em menor ou maior grau. O Gêmeos ainda é dual, né? Ele tem uma dualidade que é até representada pelo seu símbolo, né? De duas pessoas idênticas, mas que estão em lados opostos. Às vezes tem representação que um está olhando para o outro, mas estão em lados opostos para ilustrar essa dualidade do signo. Então muitas vezes vai se experimentar um lado ou outro, né? Vai mudando aí de um lado para o outro. Daí que fala que o pessoal de Gêmeos muda muito de ideia,
né? Parece ter duas caras, esse tipo de estereótipo que tem por aí dos signos. Mas na verdade é porque o signo em si, né, ele tende a experimentar os dois lados para saber qual é o melhor para si. É como se ele fizesse um balanço, uma espécie de classificação entre as situações, entre as polaridades. Então ele vai viver o lado bom e o lado ruim e tirar dali o melhor desses dois, desse polo, né? Desta interpretação. Ele faz isso com tudo, então por isso que vive mudando de opinião, mudando de comportamento, mudando de ideia, né? Ascendente em Gêmeos vai mudar sempre a forma de comportar. Ora está comportando de um jeito, ora comporta de outro, mas ali dentro da pessoa, o que está acontecendo é que ela está avaliando, né? Classificando, que é um outro sentido do signo, o que é melhor para si, o que ela traz, em qual dos dois lados, ou se é lado nenhum, ou se é no meio termo, onde quer que seja, que ela tem que estar, que ela se sente melhor. E para isso é que precisa da liberdade, né? De circular, de interconectar, de estabelecer relações e pontes. É um outro sentido desse signo também. E como ele está muito envolvido no leva e traz, como eu falei das mensagens, que traz essas pontes, né, que estabelece esse contato que pode ser útil, essas conexões, essas trocas. Na oposição está o signo de Sagitário, né? Então, à medida que o Gêmeos é voltado para essas questões que são mais comuns do dia a dia, né, dos entornos, o Sagitário vem com a ampliação dos horizontes, enxergar além, trazer questões filosóficas, questões mais elevadas que muitas vezes o Gêmeos não quer tanto se envolver por estar ali tentando lidar mais com essas questões mais rápidas, porque tem isso também, né? O dinamismo faz com que seja mais rápido, o que parece ser raso, muitas vezes, e isso acaba sendo também um outro preconceito com o signo. Não é que todo mundo do signo é raso, mas é que ele prefere lidar com essas questões mais rapidamente, porque aí ele vai e faz, já entendeu tudo ali, já parte para o próximo. Já o Sagitário não, ele vai para a contemplação, ele vai para a elaboração mais elevada do pensamento, das situações. Uma piada que muitas vezes do Gêmeos ali é uma piada rapidinho, o Sagitário tem um tempo maior para a entrega dessa piada e por aí vai. Ou a filosofia, ou a poesia, tudo isso pode ser aplicado, porque o Gêmeos está muito voltado para essa questão da escrita. Tudo que o signo faz tem como objetivo a interconexão, a troca, né? O leva e traz. Daí o sentido negativo da fofoca, que todo mundo fala também, faz muita fofoca, muito leva e traz. Mas é porque vai de flor em flor, coletando informações que podem ser úteis e que podem ali estabelecer novas pontes, novos contatos. É classificador, então tem muita coisa arquivada para os momentos exatos, para quando precisar distribuir essas informações. Ou no dinamismo, né, na liberdade, na necessidade de espaço, se torna muito disperso e acaba se perdendo, mudando muito de posição e acaba não terminando muitas vezes aquilo que começou. Então esses são pontos negativos que a gente tem que ter uma certa atenção enquanto o Sol está passando pelo signo de Gêmeos. É um signo também muito voltado para o racional, para a lógica, né? Então interpreta o mundo de maneira mais racional e mais lógica. Quer dizer que não sente? Claro que sente, todos nós sentimos, todo mundo tem lua, como eu já falei aqui outras vezes, mas a sua principal maneira de interpretar o mundo, de perceber, de catalogar, de classificar, é a partir do racional, é muito desse lado da lógica, do intelecto. Também está muito relacionado à comunicação em geral, como eu falei, da escrita, da fala, da mídia em geral, tem muita ressonância com o signo de Gêmeos. Daí vem o leve e traz, né, da mídia. E a casa natural desse signo é a casa 3, e não estranha a casa da comunicação, dos estudos básicos, da vizinhança, né, dos entornos, dos irmãos, tudo aquilo que está ali próximo, né, que o horizonte comum, porque do outro lado tem a expansão, o estrangeiro, mas aqui é mais voltado para o bairro, para aquilo que está próximo,
para essas conexões que são mais próximas, os irmãos, as amizades, viagens curtas, e tudo isso se relaciona com o signo de Gêmeos. Então, durante esse período aí, como que a gente pode utilizar as energias, né? Se não conseguir aprofundar no mapa, sabendo ali os posicionamentos, é pensar que a principal função do signo é conectar, é troca, né? Estabelecer pontes, é fazer essas conexões que podem nos auxiliar. E o importante também, dar um tom benéfico para isso, ou seja, se vai fazer comércio, se vai trocar alguma coisa com alguém, né, em prol ali de algo que você queira, faz com que essa pessoa também saia beneficiada, né, trazendo ali a troca mútua para a gente sair um pouco desse aspecto dos Gêmeos que só quer ganhar, né? Por isso ele representa o comércio. Né? Só quer vender alguma coisa, só quer passar a mercadoria para frente em troca do dinheiro e pouco importa ali. Então, isso é um lado negativo. E para a gente escapar disso, e nós vivemos num país onde isso é muito comum, é o famoso jeitinho brasileiro, que tem, no mapa do Brasil, tem a Lua em Gêmeos, a gente precisa garantir que quem está trocando, com quem a gente está interconectando, se relacionando, saia também beneficiado dessas trocas, desses encontros comerciais ou não, né? Porque a gente faz um jogo de relação. Então, nesse sentido, o que eu ganho e o que eu ofereço, né? Tem que ser na mesma proporção, não necessariamente, mas não pode sair com a sensação de que só eu levei vantagem ou só a outra pessoa levou vantagem. O legal é quando a gente estabelece essa troca, né? Trazendo um pouco do Júpiter, signo oposto que é o Sagitário, para beneficiar mutuamente, e ali as conexões se fortalecem e se estabelecem. Então, se não sabe muito bem onde está o mapa, esse é o principal sentido, é isso que precisa ser aplicado a todos os temas de agora em diante. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais são as outras posições que precisam ser consideradas durante a passagem do Sol em Gêmeos. Então essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Gêmeos. Está aqui a 0 graus, né? No dia 21 de maio, às 4h08 da madrugada do horário de Brasília. E o Sol está aqui a 0 graus, né? Acabou de ingressar, deixando para trás os temas de Touro, né? Da questão mais prática, objetiva, da materialidade, das questões mais densas do plano da matéria, e entra agora com as irradiações dinâmicas, né? Vai trazer uma energia mais dinâmica, mais buscando liberdade de conexão, liberdade de trocas, de interconexão, né? De estabelecer pontes, de ir e vir livremente, né? E se torna mais racional. Então, nós vamos sentir da coletividade, né, recebendo isso, não é que o nosso Sol muda, mas a gente vai sentir que tem sim um toque mais racional, mais intelectual, e que nos próximos 30 dias a gente vai viver numa certa dualidade, porque o signo de Gêmeos ele é dual. Então, muitas vezes a gente vai expressar a nossa essência e muitas vezes não vai. Então, vai oscilando dessa forma, né? Variando, melhor dizendo, desta forma, para que a gente chegue num ponto que seja possível entender qual dos dois lados é melhor. Então, às vezes a gente vai se tornar mais dinâmico, muitas vezes vai se tornar mais retraído, variando para que a gente entenda de qual dos dois lados a gente tem que estar, ou também para como a gente pode fazer um meio termo disso, né? De que forma a gente se sente mais agradável, mais capaz de dar vazão àquilo que a gente sente. Aí vai ser o momento em que esse Sol, ingressando em Gêmeos, vai fazer um trígono com Plutão a 0 graus, retrógrado em Aquário. A gente está trabalhando muito com Plutão porque teve o ingresso de Marte em Leão, né, fazendo também essa oposição com Plutão, e
a gente vê que tudo está girando muito em torno desse Plutão, assim como Júpiter também, quando fez o ingresso em Touro, também fez a quadratura com Plutão. Então, estamos trabalhando muito com essa questão das transformações, das limpezas. E aí eu vejo da seguinte forma: o Plutão passou muito tempo em Capricórnio, né, desde 2008, e agora que entrou em Aquário, que vai começar a mexer com um monte de coisa, que eu falei lá no vídeo do ingresso, eu falei também no vídeo do retrógrado, né, do Plutão retrógrado, e aí a gente vê que desde então ele já fez aspecto com Júpiter, agora com Sol, Marte, a Vênus está vindo aqui a 14 graus, então logo que ingressar em Leão também vai fazer essa oposição. É como se ele estivesse dando o seguinte recado: a gente precisa transformar, transmutar tudo aquilo que há de podre em nós, no campo da ação, no campo da nossa essência, no campo da fé, no campo da espiritualidade, daquilo que a gente acredita, porque o que está sendo exposto é para que a gente tenha essa consciência, é para que a gente faça essa limpeza, porque estamos indo em direção ao desconhecido. Eu falei isso, inclusive, quando Plutão entrou em Aquário, a gente entrou numa era totalmente nova, numa era totalmente desconhecida, porque da última vez que esteve nesse signo foi há cerca de 250 anos atrás. O mundo era completamente diferente, mas agora a gente está vendo que, como eu estou trabalhando aqui no canal, a gente está numa fase de transição. E essa transição é preciso que o passado seja, de uma certa forma, limpado, né? Que haja uma purga. E aí o pessoal que gosta das leituras kármicas pode até pensar, mas como assim? Há uma purga do passado e tal. E aí vocês observam que os nodos também vão se aproximar, né? Tá aqui a 2 graus de Touro, já em formação de quadratura com Plutão. Então, mais uma vez, essa necessidade de limpezas, de purgas, de tudo que está sendo exposto, tudo aquilo que é pútrido e que está vindo à tona para que a gente tome conhecimento e a partir dali a gente haja. Não adianta tentar esconder, essa que é a grande questão. Aqui a gente precisa enxergar, conforme está sendo mostrado, ir além disso, pegar isso e transformar em algo positivo. A gente não consegue arrumar, ou melhorar, ou corrigir, ou seja lá qual for a palavra, algo que a gente não sabe. Então por isso tem que vir à tona, por isso que é preciso esses momentos em que as coisas são escancaradas, essa destruição que traz à tona aquilo que estava oculto, para que a gente possa enxergar e a partir daí a gente faça as transformações, as limpezas necessárias. Agora é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas a gente está vendo que é necessário, né? Pela leitura aqui a gente vê que é necessário. Poderia falar também que vai ser o momento em que nós vamos enxergar quem são essa classe que manda no mundo agora, os plutocratas, as pessoas que detêm o poder. Isso vai ser revelado também. A gente vai conseguir enxergar, porque o Sol, um dos sentidos dele é de representar a autoridade. E o Plutão é o poder oculto. E quando encontra com o Sol, há também a questão da clareza que o Sol lança sobre a escuridão de Plutão, sobre aquilo que estava oculto. Então é um momento de muita revelação. Só que muita gente vai falar, ai Cláudio, mas é um trígono. Sim, é um trígono. Mas já foi uma quadratura, quando o Sol entrou em Touro, e daqui a pouco vai ser uma oposição, quando o Sol chegar em Leão. E aí nós vamos ter que lidar com isso de uma outra forma, né? Com um pouco menos de capacidade ou até um pouco mais de urgência, porque os aspectos de tensão tiram a gente da zona de conforto e obrigam a gente a se posicionar, a tomar atitude. Então, por que não aproveitar o trígono, que é uma energia fluente, que a gente pode tomar a iniciativa? Aliás, para o trígono fluir, né? Eu chamo de energia fluente, mas para isso acontecer é preciso tomar a iniciativa, é preciso dar os primeiros passos
E a gente tem que entender, como eu falei, é uma oportunidade que está sendo dada da gente enxergar muita coisa para ver se a gente corrige o curso. Porque os nodos, né, principalmente o nó do norte, que vem se aproximando, os nodos sempre em posição retrógrada, ele vem se aproximando do Júpiter para fazer a conjunção, eu já falei, mas principalmente para fazer essa quadratura com Plutão. E aí é o momento de limpeza do futuro, né, do destino da humanidade. Uma das leituras que a gente dá para o nó do norte é que ele mexe com o destino da humanidade. Então, se a gente não fizer essas purgas todas, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que a gente tenha que encarar as nossas sombras, o nosso lado sombrio é necessário para que esse desenvolvimento siga. Aí o ascendente caindo a 29 graus de Áries, né, no finzinho, trazendo também o que? O ímpeto de coragem, de ousadia, de pioneirismo, da gente buscar uma independência, de ações que precisam ser tomadas, de sair ali da zona de conforto, porque o Áries é regido pelo Marte e está fazendo esse sexto aqui com o Sol. Então eu já falei outras vezes, o Sol, o Marte realiza as vontades do Sol. O Sol, para alcançar aquilo que quer, precisa que o Marte tome atitude, que seja o realizador, a força guerreira interior. E ele regindo o signo que está aqui no ascendente, que pede que a gente incorpore essas energias, vai ser muito simbólico, porque para desenvolver com os temas que o Sol está propondo, né, para a gente continuar aí pelos próximos 30 dias fazendo as trocas, as conexões, né, e a troca também precisa ser benéfica, mutuamente benéfica, para a gente escapar da questão de levar vantagem, né, porque o signo de Gêmeos ele é muito bom para isso, mas ele também tem essas armadilhas. A gente precisa incorporar essas energias diárias, porque também o regente Marte está em Leão, fazendo o sextil com o Sol, oposto Plutão. E lá no meio do céu, a bússola desse período, destino para abrir caminhos, o signo de Capricórnio, a 29,40, né? Com o Plutão conjunto a esse meio do céu, a esse ponto. Ou seja, na vida pública, que a gente está buscando estrutura, né, ambições, atingir novos patamares, fazer umas construções que durem, né, legados. Muitas vezes o Capricórnio traz a rigidez por ser regido por Saturno, e o poder está exatamente nisso que eu estou falando. Então, para a carreira, para a vida pública, a gente precisa aplicar também essas energias, mas considerando que há algo que precisa ser trabalhado, conforme eu falei, porque é algo que pode trazer à tona muita coisa, meio que não é favorecer, mas é uma dádiva que a gente pode aproveitar desde que a gente saiba trabalhar com essa energia intensa, profunda, desafiadora, mas transformadora do Plutão. Então, para a gente fazer todo esse processo, é preciso agir de maneira estruturada, ter um planejamento, seguir as etapas, responsabilizar-se por aquilo que a gente tem. Não adianta simplesmente agora a gente terceirizar a culpa. E também, quando eu digo isso, não quer dizer que não existam culpas ou não existam responsabilidades sociais, que a gente é muito impactado por tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. Então, quando a gente fala que, então você é o único responsável, não é bem assim, porque existe todo um sistema, todo um contexto que precisa ser considerado. Mas quando eu digo isso é para que a gente não só fique na parte de responsabilizar, muitas vezes, as instituições, os outros e por aí vai, e se torne e caia na inércia, deixe de fazer muitas vezes as coisas por pensar, mas então a culpa é disso, é de fulano, é do governo, é de sei o que, da empresa e não sei o que, e não faz aquilo que a gente precisava fazer. Então, quando eu falo de responsabilizar,
É entender que cada um de nós é o piloto da própria vida, mas a gente está aí numa corrida com milhões de outros pilotos e de interesses que isso, querendo ou não, impacta nos resultados. Então também não é, então eu não consigo nada por minha própria responsabilidade, não é isso. Mas é preciso movimentar a partir daí para a gente conseguir lidar com esse outro contexto que é mais desafiador. Então tudo isso que eu vejo nessa mandala para os próximos 30 dias, né, de desafios, de radiações do Sol passando em Gêmeos, que a gente pode aproveitar para interconectar, para fazer as trocas, para entender os lados diferentes, né? Meio que fazendo uma busca por equilíbrio, mas também meio que aproveitando para entender melhor a nossa essência, que é principalmente isso que o Sol traz, né? A capacidade da gente irradiar nosso brilho, irradiar nossa luz, e para que isso aconteça a gente precisa lidar aí com a roupagem que ele está vestindo do signo de Gêmeos. Então agora que a gente viu a mandala, a gente pode mergulhar nos pitacos astrológicos para os próximos 30 dias a partir de cada signo. Lembrando que quando eu faço isso não é uma previsão, não é adivinhação, não é horóscopo, é a partir da mandala, né, do posicionamento que vocês viram na mandala. Vocês vão ver que cada signo está posicionado numa casa. A partir dali a gente tem percepções que podem ser úteis, baseados também no movimento do próprio Sol, né, das revoluções solares. Então, à medida que o Sol vai caminhando, ele vai fazendo outros aspectos, a gente vai desenvolvendo passo a passo ali as energias da revolução. E para isso também é importante saber o próprio mapa, né? Conhecer o mapa, saber as posições das casas, principalmente os planetas pessoais. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu, porque aqui você também consegue extrapolar as informações por signo para esses outros pontos. Então vamos entrar agora na parte dos pitacos astrológicos por signo. O primeiro signo é o próprio signo de Gêmeos, que está ali fazendo a revolução solar, né? Gêmeos é o aniversário de vocês, o verdadeiro ano novo, o momento que vocês recebem as energias potenciais que serão desenvolvidas ao longo desse próximo ano. Então receba esse potencial, absorva ao máximo para vocês garantirem, né, principalmente quem fez aí a limpeza, abriu espaço, tá ali com a terra preparada para as novas sementes. Então vamos começar a desenvolver a partir de agora, e nesse sentido vocês podem contar também com a comunicação, né, com os estudos, com as vizinhanças, os entornos. Às vezes, viagens curtas podem favorecer o início desta revolução de vocês. Então, aproveitem todos esses potenciais para começar um novo ano, né? Principalmente aí quem já sabe na Revolução Solar quais serão os principais temas para desenvolver a partir de agora. Sagitário está tendo auge, né? A colheita. É o momento ali que vocês vão ter o resultado de tudo aquilo que foi plantado no início da Revolução, quando vocês fizeram o aniversário. Então agora começa a chegar o auge para vocês. É preciso ter um pouco de discernimento para ver aquilo que deu certo, o que ainda precisa ser implementado e aonde as energias precisam ser focadas. É um momento de tensão, então dificilmente consegue ficar acomodado, principalmente para realizar todos os potenciais que estavam escritos na Revolução Solar de vocês. Então tem que pegar, e não é o momento de acomodar, né? E ver o que já deu fruto e o que ainda precisa ser trabalhado para continuar desenvolvendo. Pode contar também com a questão das publicações, né? De como vocês propagam o trabalho, de como vocês divulgam as informações para beneficiar, assim também como as crenças pessoais, né? Continuar acreditando no que está fazendo e desenvolver a fé no sentido de realizar os objetivos desta revolução. O próximo signo é o signo de Áries, né, que já vem aí há 60 dias da revolução. Então já existe uma energia forte nesse momento que pode ser aproveitada, principalmente se for incorporada ali
na ação, né? Agir com coragem, agir com ousadia, buscando independência, ter um certo pioneirismo para já começar a desenvolver os potenciais do ano. Não precisa esperar a atenção do próximo signo, né? Que é uma quadratura lá em Câncer, para tirar vocês da zona de conforto, não. Esse momento vocês não sentem o incômodo, mas já podem aproveitar. Fortaleçam também a parte física, né? O corpo ali, da maneira que achar necessário, né? Para ter maior força, para ter maior energia, para desenvolver os potenciais do ano. Leão, né? Vocês estão a 60 dias da nova revolução. Então, é um momento que ainda tem muita força para continuar as finalizações que foram iniciadas quando o Sol passou em Touro. Então, é um momento que vocês podem jogar fora aquilo que não está prestando, né? Trazer ali uma limpeza, fazer uma purga, desapegar daquilo que não funcionou durante esse período, daquilo que não fez bem, daquilo que não acrescentou, e seguir firme com aquilo que foi positivo. Então, nesse sentido, tem que ver quais foram as experiências que agregaram ou não para continuar desenvolvendo. Só que aqui a energia é forte, vocês podem aproveitar antes do próximo signo, que é o momento que a revolução começa a morrer, mas isso também requer que vocês olhem para a base de vocês, para como que está aquilo que o eixo, né, que te mantém de pé na vida pública, nas memórias, nas raízes, nos contatos ali mais próximos dos familiares. Lembrando que quando eu falo família, não necessariamente são parentes, mas aqueles que você sabe com quem pode contar nos momentos mais desafiadores da vida. Então reforce tudo isso para que você siga, né, fazendo a finalização. É preciso reflexão, introspecção, voltar um pouco mais para dentro e parar, às vezes, com a vida social, né, com os contatos, e fazer esse balanço. Usar a energia que o Sol está trazendo de Gêmeos para ver ali o que precisa ir embora e o que deve ser mantido. Peixes, para vocês é o momento em que as energias começam a desenvolver, né? É uma tensão para tirar vocês da zona de conforto. Já se passaram 90 dias da revolução, então os objetivos começam a ser apresentados agora, começam a ser implementados. Vocês têm maior noção do que vai ser o desenvolvimento. Isso para quem não fez a revolução, né? Começa a ter ali percepções, perceber aquilo que vai ser desenvolvido a partir de agora. Então, nesse sentido, é preciso firmar o curso. O incômodo vem para que vocês tomem atitude, então não adianta tentar fugir, né? É um momento que precisa ser, sim, abraçado, colocado em prática e trabalhar no sentido daquilo que foi mostrado pela revolução de vocês. Então, o que começou a ser desenvolvido a partir de agora precisa ser trabalhado, né, com muita força para desenvolver legal os potenciais do ano. Signo de Virgem, começa o período de finalização, né? Então, tudo aquilo que vocês realizaram até agora, né, qual é o balanço, quais são os resultados, o que deu certo, o que não deu. Esse é o momento que vocês começam a finalizar a revolução atual. Então a atenção é para que vocês façam essa limpeza muitas vezes, para que reflitam sobre o que foi bom e o que não foi. E a partir dali comece a limpar o solo, né? Jogar fora, fazer as purgas, né? Eliminar aquilo que não te fez bem durante essa revolução e pensar também quais foram os esforços necessários para atingir os resultados, ou se os resultados não foram alcançados de acordo com a revolução. Então, nesse sentido, não é simplesmente, deu certo, não deu certo, né? Então, não quer dizer que a partir de agora nada possa ser feito, ainda tem muito tempo, né? Requer um pouco mais de esforço, mas se ainda não alcançou o que se propunha a revolução de vocês, ainda pode ser implementada uma energia forte nesse sentido. E para isso também é trazer a questão dos prazeres, né? Daquilo que te faz bem, um pouco de criatividade e também de romance, mas é principalmente se apaixonar ali pela própria vida, por aquilo que está sendo proposto, pelas experiências anuais
que isso vai agregar muito, né? Isso vai ajudar a fazer essa finalização e pode até dar uma clareza maior no que precisa ser eliminado. Mas é preciso principalmente trabalhar a revolução, né, que já começa a finalizar a partir de agora. Signo de Aquário, para vocês o aspecto é fluente, né? Uma energia fluente que quer dizer que tem uma tendência a acomodar, uma facilidade para continuar desenvolvendo os objetivos de vocês. Vocês estão aí entre o desenvolvimento, né, o crescimento que iniciou no signo de Touro e o auge que vem quando o Sol ingressar em Leão. Então é um tempo que pode ser muito bem aproveitado, mas é preciso ter principalmente iniciativa, porque essa energia tende a acomodar. Então nada de ficar esperando a tensão, né? O incômodo da oposição, do auge. Aproveite essa energia que, se vocês trabalharem legal aí, principalmente com a vida pública, incorporando ali a questão profissional, da carreira, ou trabalhar com planejamento, né, seguindo etapas, pode construir algo legal para garantir os resultados quando o auge vier, quando a colheita vier, e não precisar correr atrás do prejuízo. Então aproveite nesse sentido. Libra, vocês continuam o desenvolvimento do ciclo também com uma energia fluente, com uma energia que tende a acomodar se vocês não se esforçarem e não tomar a iniciativa, né? Então, nesse sentido, continue o desenvolvimento. Vocês tiveram auge há 60 dias, quando o Sol esteve em Áries, os resultados ou a clareza daquilo que ainda precisava ser desenvolvido para esse ciclo ficou mais fácil trabalhar. E agora com essa energia que não te causa um incômodo, uma perturbação para sair da zona de conforto, você pode aproveitar positivamente, usar a energia que vem de Gêmeos para saber ali o que precisa fazer, ou com quem você precisa se relacionar muitas vezes. Ou ainda, analise a rotina, né? Como está a rotina? Está te favorecendo no trabalho? Essa energia pode te ajudar muito, assim também como cuidar do bem-estar, da saúde, daquilo que te faz bem. Mas é preciso ter uma certa organização, daí até a questão da rotina, para não ficar disperso demais, por ser muita energia do elemento ar. Capricórnio, vocês estão aí com uma energia favorável ao desenvolvimento 30 dias antes de chegar ao auge da revolução. Então tudo aquilo que vocês se proporam para esse ano, os objetivos, as metas e as energias que foram desenhadas na revolução vão chegar no momento da colheita, mas você pode aproveitar e usar favoravelmente isso se topar o desenvolvimento. É que precisa também de uma iniciativa de vocês. A coisa não vai acontecer naturalmente. Na verdade, nada acontece, né? O incômodo vem para dar uma chacoalhada, mas às vezes a gente ainda resiste mesmo quando é uma tensão. Então, nesse sentido, vocês podem implementar essas energias, continuar desenvolvendo positivamente de acordo com aquilo que foi desenhado na revolução de vocês. E principalmente contar também com a vida pública, né? Com esse profissionalismo, essa necessidade que vocês têm de uma maior ordem, né? De colocar ordem nas coisas para favorecer o desenvolvimento deste ciclo. Escorpião também vai ser desafiado no sentido de que pode tomar a iniciativa, pode colocar essas energias para funcionar, mas para isso é preciso aceitar esse desafio, né? É um incômodo, mas não tanto uma tensão que te obriga a tomar uma posição. É mais aquela pulga atrás da orelha, como eu gosto de falar, então você pode ignorar com mais facilidade. Mas o ideal ali é que aproveitasse e desenvolvesse nesse sentido. Principalmente porque podem trazer situações que são vistas como desafios, como crises, para causar desapego, transformação do signo de vocês, para que vocês colham os resultados, né? Vocês tiveram o auge enquanto o Sol passou em Touro, então aí continua o desenvolvimento. Aquilo que foi, os resultados que foram alcançados ou aqueles que ainda não vieram,
a energia precisa ser direcionada nesse sentido para vocês garantirem que vão ter, né, realização durante esta revolução. E o próximo signo é o signo de Câncer, que está a 30 dias da nova revolução, né, do momento ali em que vai ter a renovação das energias, dos objetivos. É o famoso inferno astral de vocês. Então, se vocês já fizeram as finalizações ou se já vinha, né, acompanhando aqui no Astro Libertação a roda do ano, como eu gosto de chamar, é o momento de intensificar essas limpezas, essas eliminações, todo esse movimento que precisa ser jogado fora de desapego, né, para que haja espaço, para que algo novo de fato surja no aniversário de vocês. Nada vai mudar, não importa se é revolução, se é aniversário, se é ano novo, se a gente não tomar uma atitude de ter realmente um comportamento novo, de trazer o novo. E para isso é preciso que haja espaço. Se a gente está ali ocupado de coisas, de emoções, de experiências, não há espaço para introspecção, nada de novo pode surgir. Então é nesse sentido que eu falo muitas vezes para a gente limpar a terra, preparar o solo para receber as novas sementes, né? Se a terra já tivesse ali plantada ou cheia de mato, a semente não vinga, não tem como plantar. Então essa metáfora que a gente tem que ter em mente, né? O inferno astral popular aí que todo mundo diz, eu estou no meu inferno astral, o momento de que tudo dá errado, as energias, não sei o que está acontecendo, tudo que eu tento não dá certo, má sorte, não sei o que. Esse tipo de pensamento vem porque a energia da revolução atual está morrendo e já começa ali o processo da nova revolução. Então é um momento de muita intensidade e é por isso que tem esses incômodos e é por isso que precisa dessa reflexão, dessa introspecção e principalmente de agir criando espaços para receber o novo. E o signo de Touro, né, que teve ali a revolução no período anterior, agora recebe todos os potenciais e já pode começar a trabalhar, né, principalmente a questão do sustento, da sobrevivência, daquilo que precisa ser melhorado para alcançar os resultados, para você ter mais segurança durante essa revolução. Mas também não se preocupe muito se não tiver muita clareza do que vai ser esse ano novo de vocês, porque se não tiver feito a revolução solar, vocês vão começar a perceber quando essa energia começar a desenvolver, seguindo ali naturalmente a roda do ano. Então aquele recado final de ingresso de sol, né? Veja o mapa de vocês para ver ali os posicionamentos, quais são as energias, o que tem ali à disposição e para você se localizar na roda do ano, segundo as revoluções solares. Saber quais são as atitudes, o que precisa ser feito energeticamente para favorecer ou para continuar desenvolvendo, mas para isso é preciso saber o mapa de vocês, né? Nem que seja pela internet, para conhecer ali a mandala, para conhecer os posicionamentos, para entender melhor as mensagens que eu passo aqui nesses pitacos astrológicos de revolução solar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. De olho no seu YouTube que fica tirando os meus inscritos, apesar do meu trabalho saturnino para crescer esse canal em pleno 2023. Para quem quiser fazer a consulta, né, da revolução, saber o próprio mapa, conhecer o próprio mapa, na descrição tem o link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.